Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Sou o mestre Mário e trago agora para vocês a resolução de uma prova de nível médio. Foi aplicada pela VUNESP para o concurso da Prefeitura de Santo André. Assista a nossa correção, inscreva-se neste canal, conheça também os nossos preparatórios da VUNESP. Venha fazer parte da nossa turma, estude com os especialistas na banca VUNESP. Então, vamos à correção da nossa prova. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que a vontade do garoto de não ir mais para a escola destoa da decisão expressa à mãe. Então, ele disse algo à mãe. Quando fala destoa, é porque ele é diferente daquilo que ele disse à mãe. Eu não vou mais para a escola, não diga. Ou seja, ele tinha aquela vontade e ele falou a mesma coisa. Então, ele tinha vontade de não ir e ele disse isso à mãe. Então, não destoou. O garoto relata ao tigre um sonho que teve com sua mãe, obrigando-a a ir à escola. Será que ele teve um sonho com sua mãe que o obrigava a ir à escola? Então, é isso aí, eu decidi que quando crescer vou viver no limite. Eu vou andar nu em uma floresta tropical, vivendo de frutinhas, musgo e de vez em quando um sapo. E vou passar o meu tempo catando piolhos. Os educadores dizem que não é bom os pais reprimirem os sonhos de uma criança. Então foi isso daqui que ele disse ao tigre. Quando a gente vai lá na alternativa B, o garoto relata ao tigre um sonho que teve com sua mãe obrigando-o a ir à escola. Não, os educadores dizem que não é bom para os pais reprimirem os sonhos de uma criança. Então aqui não fala que ele teve este sonho da mãe obrigando-o a ir à escola. Os professores do garoto, a gente tem que voltar aqui para ver se eles reprovaram a atitude da mãe. Quando fala de professores, os professores dizem que não é bom para os pais reprimirem os sonhos de uma criança. Aqui está falando que os professores do garoto reprovaram a atitude da mãe de não ligar para o relato do filho, nada disso. Lá ele só fala no sentido geral, os professores, os educadores, quando ele fala geralmente. Mas aqui já traz, você observa até a presença do artigo. Aqui está especificando que são os professores do garoto, não foram eles que disseram. Quem disse aqui, quem ele falou que disse, são os educadores no sentido geral. Mas esses educadores aqui não são os professores dele. Se ele falasse os meus educadores, por exemplo, seria. A visão do garoto sobre viver em perigo é para sua mãe algo prazeroso e relaxante? Será que a mãe dele achou? Não diga. Olha aqui, ele disse isso daqui para a mãe, mas não fala o que ela achou. A única coisa que a gente sabe é que ela o mandou para a escola. Observe que ele está indo para a escola. Então, isso aqui é o princípio que chamamos da extrapolação. Vai trazer nas alternativas algo que não está presente no texto. O garoto diz ansiar por ter uma vida com a qual sua mãe demonstra não estar de acordo. Ele anseia, observe. É isso aí, decidi que quando eu crescer vou viver no limite, vou andar nu, tal. Será que a mãe dele apoiou? Observe, eu não vou mais para a escola. Não diga, é verdade, você vai sim. Levante-se e já vá para a escola. Tanto é que aqui você já observa ele com a maletinha, porque ele precisou ir para a escola. Lá na alternativa E, fala que ele anseia por ter uma vida de não ir à escola, com a qual a mãe demonstra não estar de acordo. Certinho, a mãe dele não estava de acordo com ele não ir à escola. Tanto é que ela o obrigou, ele teve de ir à escola. Então aqui a alternativa A está correta. A alternativa E. Ainda sobre a tirinha, foi empregado em sentido figurado. Então, sentido figurado no contexto em que se encontra o vocábulo. Sentido figurado, sentido conotativo. Nas aulas teóricas aqui no curso de português, explico bastante que a VUNESP, ainda bem que ela cobra sentido figurado, porque é um assunto mais fácil. Qual das palavras aqui que foi empregada no sentido figurado? Será que a escola, lá no primeiro quadrinho, foi empregada em sentido figurado? Eu não vou mais para a escola ali é um lugar. Então,
Vamos voltar aqui, ou seja, observa a escola. No primeiro quadro foi empregado em sentido figurado? Nada disso, pois o garoto refere-se ao aprendizado que provém das experiências vividas. Não, escola lá é um lugar mesmo. Limite, pois o garoto alude a um modo de vida arriscado e com comportamentos extremados. Será que limite foi empregado em sentido conotativo? Então, lá no segundo quadro, quando a gente vai ver lá o que é limite, então observe. É isso aí, eu decidi que quando crescer vou viver no limite. O que é limite no sentido próprio? Limite no sentido próprio é aquele lá que vai limitar, é a linha de uma extensão, que seja de tempo ou de espaço. Então, ele chegou ao limite do município, ali é naquele espaço, naquele lugar. Isso daí seria empregado em sentido próprio. Agora, quando ele fala, eu já vou viver no limite. Limite de quê? Da rua, do bairro? Não. No limite dele. Aí o resto da alternativa vem falando. Então, o limite aqui é empregado em sentido figurado, embora muita gente ache que limite aqui sempre é sentido próprio, não. Pois o garoto alude a um modo de vida arriscado e com comportamentos extremados, certinho, olha aqui. Ainda te ajudaria a gabaritar quando ele fala, eu vou andar nu em uma floresta, vivendo de frutinhas, musgo e de vez em quando um sapo, vou passar o meu tempo catando piolho. Então você observa que a alternativa B está correta. Nu, aqui é despido mesmo. Então foi empregado em quê? Em sentido próprio. Pois o garoto quer dizer que andará desprovido de vestimentas pela floresta. Sim, ele andará desprovido de vestimentas. Mas aqui, nu foi empregado em sentido conotativo, figurado, não. Sonhos. Pois o garoto tem como desejo experienciar aquilo com que ele sonha durante a noite. Nada disso. Quando ele fala lá de sonho, é sonho, olha aqui. Onde aparece aqui... Não vou mais para a escola. Isso aí, eu decidi quando crescer... Aqui, ó. Os educadores dizem que não é bom para os pais reprimirem os sonhos de uma criança. Sonho aqui, se a gente for ao dicionário, é aquilo que a gente tem desejo de viver, não é isso? Então, aqui eu já venho e descarto também, porque sonho aqui foi empregado no sentido próprio também. Ah, mas eu compreendo que sonhos aqui, quando a gente volta ao terceiro quadro, ela reprime os sonhos. Beleza, foi empregado no sentido figurado, quando aparece aqui. O sonho, que sonho no sentido próprio é aquilo que quando você dorme, você sonha. Sonho no sentido figurado é aquilo que você almeja e deseja, pois o garoto tem, olha aqui, sonho, quando aparece lá. Então, vou retificar aqui, que é o mesmo que consertar, foi empregado em sentido figurado. Foi empregado em sentido figurado. Agora, pois o garoto deseja experienciar aquilo com que ele sonha durante a noite, nada disso. Quando fala lá, o sonho de uma criança é o quê? O desejo. Então, aqui a justificativa está errada. Criança, pois o garoto atribui a si mesmo uma condição que em realidade corresponde a outra. Lá no terceiro quadro, observe. Os educadores dizem que não é bom os pais reprimirem os sonhos de uma criança. Criança aqui foi empregado no sentido próprio, que é dos filhos, não é isso? Criança foi empregado no sentido próprio e eu precisava de sentido figurado. Então, o que ajudou bastante você a gabaritar a questão? Eu tive dúvida entre B e D. Ok, não tem problema, mas quando você observa a justificativa aqui, é aquilo que ele sonha à noite? Não, o sonho dele são os desejos. E aqui já falou bastante do modo de vida arriscado dele. Sinale alternativo em que o acréscimo da vírgula ao trecho preserva a correção gramatical. No meu curso de português falo muito sobre SVC, não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, onde estiver separando o sujeito do verbo, o verbo do complemento, não pode. Eu não vou, quem vai a ou então para. Aqui eu tenho o verbo, o complemento tem uma vírgula, está errado. Em uma floresta tropical, vírgula, vivendo de frutinhas, vamos deixar. Vou passar o quê? Verbo transitivo direto, o meu tempo, objeto direto. Entre o verbo e o complemento tem uma vírgula, errado. Os educadores dizem, o que eles dizem? Que não é bom para os pais. Entre o verbo e o complemento aqui, não pode ter uma vírgula. Não é bom os pais reprimirem. Quem pratica a ação de reprimir? Os pais. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula e está errado.
em uma floresta tropical vivendo de frutinhas. Observa que vou andar nu em uma floresta tropical. Então, olha aqui, em uma floresta eu poderia colocar entre vírgulas. Melhor, a vírgula vai vir depois de tropical. Então, vou andar nu em uma floresta tropical vivendo de frutinhas. Então, você observa aqui que, neste caso aqui, de antes do vivendo, pode colocar uma vírgula sim. Vou andar nu vivendo de frutinhas em uma floresta tropical. Então, a inserção da vírgula aqui não prejudicou e continuou certa a frase. Questão agora contemplando o texto. De acordo com as informações presentes no texto, é correto afirmar que o acontecimento da chegada do homem à Lua. Então, essa chegada do homem à Lua foi para o narrador o que foi? A chegada do homem à Lua foi para o narrador. Texto médio, mesmo assim, não vamos fazer a leitura dele. Leia o texto para responder as questões. Então, essa chegada do homem à Lua, caso queira parar o vídeo, lembrando que no nosso curso de português tem toda a prova, juntamente com o gabarito. Então, a chegada do homem à Lua, vamos ver aqui, foi tão forte e real que ele e outras crianças, na imaginação infantil, sentiram a força da gravidade cair, como se estivessem na Lua. Será que eles sentiram a força da gravidade cair? Foi um momento importante, mesmo nós, na época crianças, sentimos a gravidade do que estava acontecendo. Então, a gravidade, olha, é algo grave, é algo sério. Então, eu substituiria gravidade por seriedade. Mas essa gravidade ali tem um outro significado. Não é questão da força da gravidade, não. Então, aquela gravidade que fala lá seria a seriedade, a importância daquele momento. Um momento importante, mas que foi ofuscado, será que foi ofuscado pela alegria que era passar as férias no interior, longe da capital? Um momento importante, mas passar as férias era mais importante? Será que era isso mesmo? Em julho daquele ano estávamos de férias na fazenda de Louveira e a cidade não era famosa pela imagem captada pelos televisores da época. Máquinas com telas pequenas que transmitiam em branco e preto invariavelmente com fantasmas e chuviscos distorcendo a imagem. Como o nome diz, aqui o que foi? Foi muito importante, observa, 50 anos, o homem desceu na Lua, eu assisti pela televisão. Então, para eles foi algo muito importante naquele momento. Então, o fato lá foi um momento importante, foi ofuscado pela alegria? Não, tanto é que ele estava de férias na fazenda, mas parou para assistir aquele momento. E com muita dificuldade, tanto é que a TV nem pegava direito, mas eles queriam assistir. Um acontecimento de nervosismo, uma vez que a operação de descida na Lua não transcorreu com tranquilidade. Será que sim ou não? Há 50 anos, o homem desceu na Lua, eu assisti pela televisão. Foi mais difícil conseguir a imagem em Louveira do que a NASA alunar o módulo e permitir. Ou seja, você conseguir a imagem foi mais difícil. Ou seja, quando a NASA alunou o módulo lá, foi bem tranquilo. Então, um acontecimento de nervosismo, uma vez que a operação de descida na Lua não transcorreu com tranquilidade, transcorreu sim. Um evento que já então dava sinais de importância e lhe deixou memórias que se perpetuariam na sua vida adulta. Foi um momento importante, como fala aqui. Mesmo nós, na época crianças, sentimos a gravidade e a importância do que estávamos acontecendo. Sabíamos que a humanidade tinha dado um passo enorme na rota do seu progresso. Então, aquele fato lá, até hoje, como fala aqui na alternativa D, é algo que perpetuou na sua vida adulta. Então, a alternativa D está correta, foi algo muito importante. Um feito cujo mérito só pôde ser compreendido quando ele retornou com a família para a cidade grande, onde a repercussão era mais sentida. Isso daqui extrapolou. No texto não traz essas informações. Então, eu venho aqui e já descarto também a alternativa E. No trecho. No dia seguinte, o administrador da fazenda perguntou para meu tio Paulo por quê. Então, por que os americanos não tinham ido à lua cheia? A expressão destacada foi corretamente empregada, assim como. Então, eu preciso da alternativa correta. Uso dos porquês. Você sabe quando usa cada um deles?
Então, os americanos tiveram sucesso na missão porque investiram. Primeiro ponto, vamos observar aqui. Perguntou para meu tio Paulo por que, razão, por que, motivo, aí é separado mesmo. Então, quando puder substituir por pelo qual e suas variações, ou então que couber a palavra razão ou motivo depois do porquê, você já sabe, neste caso, porquê separado. Os americanos tiveram sucesso na missão porque investiram. Então, quando for conjunção aqui, é tudo junto. Pode trazer uma ideia o porquê de explicação ou de causa também, aí é junto. Os Estados Unidos propagandearam o efeito que haviam conquistado porque estavam competindo com os soviéticos. Novamente, conjunção. Se é conjunção, que seja causal ou explicativa, juntou. É difícil para muitos entender por que razão era tão importante para os Estados Unidos levar um ser humano à Lua. Então, aqui a alternativa C, vamos voltar aqui, a alternativa C é a correta. Melhorar isso daqui. Agora, animais eram enviados para o espaço, aí vai explicando, então, por que junto. Porque havia este porquê separado, início de frases interrogativa. Como não tem interrogação, está errado. Mais um pequeno texto da VUNESP. De acordo com as informações presentes no texto, é correto afirmar que... Então, aqui está o nosso texto, não vamos fazer a leitura dele, falando que a China planeja levar astronautas à Lua antes de 2030. A China tem solicitado apoio tecnológico aos Estados Unidos, mas estes está se referindo ao mais próximo. Mas os Estados Unidos proíbem qualquer cooperação entre os países. Será que está correta essa afirmação? Então, vamos ver aqui. Planos para bases tripuladas permanentes na Lua também estão sendo considerados por ambos os países, levando questões sobre direitos e interesses na superfície lunar. A lei dos Estados Unidos restringe fortemente a cooperação. A lei dos Estados Unidos restringe a cooperação entre os programas espaciais dos países, embora a China diga que aceita colaborações. Então, os Estados Unidos não querem participar. A China aceita colaboração, mas os Estados Unidos não aceitam. A China tem solicitado apoio tecnológico. Uma palavra, observe aqui. Embora a China diga que eu aceito colaboração estrangeira. Uma coisa é eu aceitar, outra coisa é eu pedir. Então, uma palavra pode fazer errar a questão. Então, descartou. Ao interesse das duas maiores economias do mundo em manter astronautas na Lua de maneira mais duradoura, será que fala? Planos para bases tripuladas permanentes na Lua também estão sendo considerados por ambos os países, Estados Unidos e China. Então, quando a gente vai ver permanentes, é a mesma coisa do que duradoura. A Agência Espacial Chinesa deseja repetir o sucesso já alcançado pelo país, levar uma missão tripulada à Lua. Será que já? A China planeja levar astronautas à Lua antes de 2030, ou seja, não levou ainda. E aqui está falando que ela quer repetir o sucesso? Errado. China e Estados Unidos planejam de maneira independente explorar recursos naturais em solo lunar. Você viu? E eu já falei para vocês também que a China, ela aceita as colaborações, observa que ela aceita colaborações estrangeiras. Até agora elas não se limitaram à pesquisa científica. Então eu já vi que a China, de maneira independente, não os Estados Unidos que sim, mas a China aceita colaboração. O cronograma anunciado. Não tem. Cadê o cronograma, caro concursando? Ele não aparece aqui. Então, posso descartar também. No trecho, curta estadia na superfície lunar e exploração humano-robótica. A expressão destacada tem como forma plural. Qual é o plural dessa expressão aqui? Então, quando fala lá, observe, exploração humano-robótica. Qual é o plural dessa expressão? Então, caro concursando, finalizo aqui no canal
correção desta prova. Lembrando que toda a prova, toda a correção dela, inclusive dessa questão, está disponível no meu curso de português da VUNESP de nível médio. Acesse o nosso site e venha fazer parte da nossa turma.